jogo que passa, Renato está mostrando a sua incapacidade no comando técnico do Grêmio em 2024. Eu vejo algumas pessoas dizendo o seguinte: poxa, mas o que aconteceu com o Renato? Por que ele não é mais o mesmo Renato de 2016, 2017? E eu sempre corrijo essas pessoas dizendo que o Renato é sim o mesmo de 2016, 17. E o problema é exatamente esse. O futebol mudou, a gente está falando de quase uma década de lá para cá, as coisas mudaram, as coisas evoluíram, muita gente nova surgiu, muita gente se atualizou, muita gente de fora chegou e o Renato ficou parado no tempo. Eu gravei um vídeo aqui recentemente no canal, lembrando aquela campanha do Grêmio da Copa do Brasil em 16, que obviamente teve mérito do Renato, e lembrando que naquele momento, quais foram os técnicos que o Renato eliminou naquela competição? O Mano Menezes, Marcelo Oliveira, Cuca e Paulo Autuori. Foram esses técnicos eliminados pelo Renato em 2016. Todos eles com a sua história, todos eles com a sua, enfim, a sua condição no futebol. Agora, os tempos mudaram. Hoje em dia o Mano Menezes não tem mais a moral que ele tinha, o Cuca muito menos, o Paulo Autuori menos ainda e Marcelo Oliveira nem se fala. As coisas evoluíram, muita gente nova chegou, muitos estrangeiros chegaram a partir daquele boom causado pelo Jorge Jesus e muita cultura nova foi colocada no futebol brasileiro, muita parte técnica, tática, muita parte teórica foi colocada no futebol brasileiro e o Renato ficou pelo caminho. Ele foi ultrapassado pelos demais. Eu até acho que o Renato, num determinado momento, lá em 16, 17, parte de 2018, dava para considerar o Renato um técnico top no futebol brasileiro. Só que hoje, quase 10 anos depois, Renato é comum, gente. Comum. O Grêmio foi superado pelo Corinthians do Ramon Dias, veteraníssimo. O Grêmio foi dia desses superado pelo Cruzeiro do Fernando Seabra, que era auxiliar até outro dia aí no próprio Cruzeiro. Renato perdeu 3 Grenais seguidos para o Eduardo Cudê, que tanto não servia que o Inter mandou embora há algumas semanas. Grêmio tomou 3-0, uma goleada para o Juventude em Caxias do Sul, sem ver a cor da bola. Juventude comandado à época pelo Roger Machado. Então a gente está vendo semana após semana que cada vez que o técnico precisa aparecer, ele não está aparecendo. Ele não está aparecendo. Por quê? Porque ele ficou preso no passado. Ele ficou preso naquele personagem que é o estátua dentro do Grêmio, tá? Que é o cara que tudo faz, que tudo pode, que tá sempre certo, que não erra nunca, a culpa nunca é dele. O Renato sempre vai achar alguém para jogar a responsabilidade. Ele passou o primeiro semestre inteiro do ano escalando João Pedro Galvão, argumentando que não tinha outro centroavante. Deram centroavante para ele. Ele não escala. Ele passou o primeiro semestre inteiro reclamando da falta de um meia. Entregaram um meia para ele. Ele não escala. E sabe por que ele não escala? Porque não são jogadores que ele indicou. Não são jogadores experientes como ele queria. O Renato fez uma campanha dentro do Grêmio para o Grêmio repatriar o Vina. Alguém dentro do Grêmio teve um chá de consciência e disse: não, o Vina não. Vamos trazer o meia, vamos na Colômbia buscar esse guri aqui, ó, Monsalve, da seleção colombiana sub-20. Vamos trazer esse guri e apostar no futuro. Renato não queria, Renato queria o veterano. Renato queria o Vina. Para o ataque, o Renato queria o Daverson. O Renato queria um cara experiente, um cara rodado, um cara cascudo, porque é só assim que o Renato sabe fazer. Só com esses caras rodados, só com esses caras cascudos. Para quem não se deu conta, o Renato eleva muito a média de idade do Grêmio, e idade para o Renato é um critério primário na hora de escolher. A gente está vendo, eu sei que muitos não gostam desse assunto, mas o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro era terceiro reserva no Grêmio. Por que ele era terceiro reserva no Grêmio? Ah, porque ele se machucava muito, Cristiano. Se machucava muito, gente. Só um pouquinho, o Rodrigo Caio não conseguiu jogar mais do que 15 minutos no Grêmio e estava no banco ontem. E o Natan Felipe, que jogou um partidaço final de semana contra o Atlético, ficou fora do banco. Porque o Rodrigo Caio, que foi o cara que o Renato trouxe, tinha seu lugarzinho lá reservado no banco de reservas. É claro que não entrou.
Aliás, entrou em um jogo só desde que ele foi contratado. Mas como foi o Renato que trouxe, esse tem prioridade. Então o cuiabano não teve sequência no Grêmio, não é porque ele machucava muito, é porque ele é guri. E o Renato prefere o Reinaldo, entende? Então são essas preferências que estão afundando o Grêmio. E se cria uma narrativa que me incomoda muito, que é aquela narrativa assim de não, o Renato vai nos tirar do Z4, Cristiano, e aí tu vai engolir as tuas palavras, porque tu é corneteiro, porque tu é isso, porque tu é aquilo, o Renato vai nos tirar do G4. Isso aí é a mesma coisa que eu chegar numa pessoa, pegar a cabeça dela e afundar numa piscina. Ficar afundando, afogando a pessoa. Depois de 1 minuto, eu tiro a pessoa da piscina. Aí ela me olha e fala, pô, obrigado, tu me salvou do afogamento. Eu não salvei ninguém. Eu que estava te afogando. Exatamente o que acontece com o Renato no Grêmio. Renato não vai tirar o Grêmio do Z4, não vai salvar o Grêmio de bosta nenhuma. Foi o Renato quem botou o Grêmio lá. E tirar não é mais que a obrigação. O Grêmio não tem menos time, menos elenco do que vários outros times daquela região da tabela. E nós estamos lá finalmente respirando agora porque nós temos realmente que entender que o nosso grupo é melhor e cobrar coisas melhores do nosso treinador. Nós caímos da Copa do Brasil para um Corinthians que preservou jogadores, para um time misto do Corinthians, que é menos time e que tem menos elenco do que o Grêmio. Mas tem mais técnico. Tem mais técnico. Aliás, o Renato já havia perdido para o Ramon Dias no Brasileiro do ano passado, já havia perdido para o Ramon Dias no Brasileiro desse ano, se bem que no Brasileiro não lembro se ele estava no Vasco ainda, não quero cometer injustiça. Mas no ano passado perdeu e agora acaba de ser eliminado para o Ramon Dias comandando um Corinthians mais fraco do que o Grêmio. Então, gente, as renazetes podem não gostar, mas a verdade é só uma, tá? O Renato, dia após dia, só está comprovando a sua incapacidade de comandar o Grêmio em alto nível no ano de 2024. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.